Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais encerra o mês já, né? Com conteúdo de qualidade e aquela leveza que o seu domingo pede. Vamos aos destaques desta semana. De olho no coronavírus. Existem manifestações na pele associadas à Covid-19, será? Depois de 8 meses de pandemia, quais as recomendações atuais? O que mudou e o que permanece? No quadro hashtag Eu Venci a Covid-19, a gratidão de quem recebeu alta hospitalar. Veja também Planos Unimed Sergipe, espaço garantido para tirar dúvidas dos usuários. E mais, a receita de hoje é um jeito requintado de preparar ovos. É o ovo cocote. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa de hoje com várias perguntas. O novo coronavírus pode causar sintomas na pele? São apenas relatos de alguns casos? Ainda é muito cedo para alguma conclusão? Quem vai ajudar a esclarecer essas e outras dúvidas é a dermatologista cooperada da Unimed Sergipe, doutora Laura Cruz. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Laura, e eu já começo perguntando: são só relatos de casos ou já existem aí estudos comprovados cientificamente de que há mesmo sintomas da Covid-19 na pele? Muito bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. A doença, apesar de ser uma doença bem recente, uma doença nova, mas o mundo todo está envolvido nos estudos, né? São vários estudos associados, várias universidades, e já tem alguns estudos que constatam que existem alterações que são bem características da Covid-19. Certo. Alterações na pele. Isso. E dentre essas alterações aí na pele, quais são, assim, as mais comuns, né, que vocês veem nos consultórios no dia a dia? Existe uma alteração que foi muito detectada nos estudos em pacientes jovens que estavam sendo analisados já com Covid, na fase de resolução da Covid. Então, que nós chamamos dedos de Covid, que são aquelas alterações das extremidades, né, alterações acrais, porque são das extremidades, mãos e pés, e ficam edemaciadas, inchadas, são dolorosas em algumas vezes e causam prurido, coçam na maioria das vezes. Essa alteração é comum em pacientes que são jovens e que o quadro vai ter uma boa resolução. Essa alteração, geralmente, ela dura em torno de 2 a 4 dias. Outras alterações que são comuns também no consultório, existem umas alterações que são bem precoces. São alterações maculopapulares, que são aquelas manchinhas avermelhadas que surgem na pele, junto com carocinhos, são aqueles pontinhos que ficam na pele avermelhados, podem coçar e muitas vezes estão associadas também a vesículas. O que são vesículas? Vesículas são alterações, são carocinhos que têm um conteúdo líquido no seu interior. Então, essas vesículas também associadas com essas manchas avermelhadas, pode denotar um quadro compatível com o vírus. O interessante é que essas alterações não são específicas só da Covid. Outras viroses também podem causar, tipo a dengue, chikungunya. Então, é um tipo de, como nós chamamos de exantema. Outras lesões são lesões urticariformes, que também surge aquela coceira com aquelas placas avermelhadas, com aqueles vergões na pele, que o paciente não sabe explicar por quê. Essas alterações também devem deixar a pessoa mais atenta se ele não está com uma infecção viral. E o problema é porque essas alterações ligadas assim ao quadro geral da pele, de urticária, alterações maculopapulares, elas podem confundir com alterações medicamentosas, farmacodermias, como nós chamamos, que são processos alérgicos causados por medicação. Na maioria dos casos da Covid, você pode usar paracetamol. Algumas pessoas desenvolvem alergia ao paracetamol, então pode confundir que seja só uma alergia.
Então, é muito importante que, quando surgirem essas alterações, procurar o dermatologista. Outra alteração interessante é uma alteração chamada livedo, que está ligada ao déficit circulatório da pele. A pele é o último órgão a receber a irrigação dos vasos. Então, quando existe uma vasculite, que é o caso, é uma alteração no vaso que a COVID causa, e a irrigação da pele fica bem prejudicada. E aí dá essa alteração de levedo, que pode denotar também uma infecção viral. Doutora Laura, essas manifestações cutâneas, elas costumam vir isoladas ou elas vêm acompanhadas de outros sintomas, né, no caso da COVID-19? Isso, uma pergunta excelente. Existem trabalhos que conseguiram separar alterações concomitantes com a doença, alterações pós-doença. E agora já existem alguns trabalhos que separam alterações previamente à doença. Então, as alterações vesiculosas, essas alterações de vesícula, elas podem preceder a infecção do COVID. Então, é assim, infelizmente, é uma doença muito complexa. Muitas vezes o paciente pode apresentar simplesmente uma coceira no corpo sem sinal nenhum associado, sem nenhum sintoma associado, e dias depois culminar com o aparecimento de outros sintomas como febre, tosse, dor de garganta. Então, atualmente nós já sabemos que as alterações de pele podem até preceder ao quadro da COVID. Entendi. E quando é que a pessoa ela deve recorrer ao médico? Tipo, quando aparecerem esses sintomas da pele, porque às vezes passam despercebidos, né? A pessoa nem vai imaginar que aquilo ali é COVID, mas quando é que ela deve se dirigir ao médico para tirar a prova disso aí? É assim, no consultório, atualmente eu estou recebendo muitos casos interessantes. Então, assim, se você é uma pessoa que trabalha na linha de frente com pacientes de COVID, você começou a apresentar lesões dermatológicas inexplicáveis, uma coceirinha que vai aumentando, que vai expandindo, que vai irradiando para as outras áreas, procure o dermatologista, procure o seu clínico geral. Ele vai mergulhar na sua conjuntura e ele vai ver que será necessário pedir alguns exames para investigar a parte viral e excluir a COVID. Outra coisa, se você vive num ambiente que você tem pessoas de grupo de risco que convivem com você e você inexplicavelmente começou a apresentar lesões dermatológicas, como vesículas, como máculas, as manchas avermelhadas no corpo, manifestação de urticária, sem uma explicação, porque às vezes você toma um remédio, você tem alergia e você sabe que foi aquilo, mas sem nenhuma explicação, procure seu médico que ele vai saber lhe orientar melhor. Se você começou com febre, tosse, dor de garganta e começou a apresentar manifestação dermatológica, aí você vai fazer o PCR, RT-PCR, porque até 10 dias você pode detectar o vírus circulante. Depois disso, sorologia, IgM, IgG, para ver se você já criou anticorpos com relação àquela agressão que seu organismo sofreu pela COVID. Outro ponto importante nos estudos é porque as afecções dermatológicas, elas foram estudadas, mas não foi assim com tanto afinco desde o começo da patologia. Porque muitas vezes a maioria das vezes o paciente tem o quadro da COVID e não tem nenhuma sintomatologia, fica sem sintomatologia, surge uma lesão de pele, mas aquilo ali não é valorizado como deveria. Outro extremo é quando o paciente é hospitalizado, fica grave, tem alteração de pele, mas o quadro dele é tão grave que as alterações dermatológicas não são valorizadas. Agora existem estudos na Unesp, na Universidade de Goiás, lá na Espanha fizeram um estudo bem interessante, caracterizaram os tipos de lesões que são encontradas, que são esses 5 tipos, e na Itália também. Então, assim, atualmente os estudos estão sendo cada dia mais aprimorados com relação às afecções dermatológicas ligadas à COVID. Ok, doutora Laura, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, fica então essa recomendação. Percebeu alguma coisa diferente, aquilo ali que está fora do habitual, procura o médico. Pois é, procure o médico, principalmente se você convive com pessoas de grupo de risco, pessoas mais idosas, portadores de comorbidade, você trabalha em alguma área que você lida com pessoas, você começou a apresentar alterações dermatológicas inexplicáveis, uma coceira, eu estou com uma urticária, eu estou com uma reação alérgica, procure seu dermatologista, ele vai saber analisar no seu contexto e vai saber lhe orientar melhor com relação a isso.
Ok, doutora Laura, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Ok, foi um prazer estar aqui. E olha só que bacana, em tempos de pandemia, a comunicação se tornou ainda mais essencial na divulgação dos serviços realizados pela Unimed Sergipe e na disseminação de informações seguras e de qualidade para os beneficiários. O momento propicia o crescimento de notícias falsas. Pensando nisso, a cooperativa médica desenvolveu 2 novos quadros exclusivos para as redes sociais, com conteúdo esclarecedor e voltado para os clientes e colaboradores. No quadro Palavra de Especialista, médicos respondem às principais dúvidas sobre os cuidados diários dos infectados e processo diagnóstico. Já no quadro Minha Unimed, o foco está nos esclarecimentos relacionados aos serviços próprios e no atendimento personalizado ao beneficiário. A ação de comunicação faz parte do plano de contingência organizado pela operadora de saúde, com o objetivo de manter os beneficiários e a sociedade bem informados sobre o vírus e o atendimento do plano de saúde. Os conteúdos especiais são disponibilizados semanalmente e podem ser acessados via mídias digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Siga Unimed SE e fique por dentro das novidades. No próximo bloco, depois de 8 meses de pandemia, o que mudou em relação às recomendações gerais no combate ao novo coronavírus, hein? E ainda, tire dúvidas sobre questões relacionadas ao seu plano no quadro Planos Unimed Sergipe. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e veja só. Em se tratando do novo coronavírus, as informações vão se modificando de acordo com a progressão de estudos e pesquisas. O que era considerado como confiável e seguro há 6, 7 meses, hoje já pode apresentar outra realidade. Você acompanha agora o que mudou e o que permanece em relação às recomendações gerais no combate à Covid-19, depois de 8 meses de pandemia. De tudo o que se sabe do começo da pandemia, aprendendo com a experiência de cada país que passou pela disseminação desse vírus no seu território até ser considerada pandemia, alguns pontos foram se modificando sobre as orientações passadas para a população em geral. Lá no comecinho, a gente tinha recomendação do uso de máscaras apenas pelos profissionais de saúde e para os pacientes que apresentassem sintomas respiratórios. Esses deveriam procurar o atendimento de saúde usando a máscara como contenção desses sintomas. E se eles precisassem se deslocar ou frequentar algum lugar como farmácia, bem como a orientação era para que os sintomáticos ficassem em casa, para que eles só procurassem os serviços de saúde se tivessem algum sinal de gravidade. No percurso da pandemia, isso foi se modificando. Nós tivemos a orientação para que os pacientes, mesmo que sem sintomas, usassem máscaras. E essas máscaras, para que não comprometessem o uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde, elas poderiam ser máscaras caseiras, máscaras fabricadas através das costureiras mesmo, máscaras com tecidos comuns e que serviriam de bloqueio, de proteção das vias aéreas. Então, foi decretado na maioria dos estados e no território nacional que seria obrigatório para todos os pacientes
que fossem se deslocar ou que frequentassem lugares onde teria maior circulação de pessoas, o uso de máscaras de tecido. Passaram-se alguns dias até semanas, essas máscaras tinham que ser melhores, não só com uma camada de tecido, mas a Organização Mundial de Saúde orientou que elas fossem feitas com dupla face de tecido e que todos os pacientes, independente de ter sintomas ou não, utilizassem desse recurso quando saíssem para trabalhar. Muita gente ficou em casa, foi feito um home office, não só o grupo de risco, mas as crianças foram privadas de ir à escola ao longo da pandemia, com o intuito de diminuir a circulação de pessoas e quebrar a cadeia de transmissão desse vírus que tem um alto poder de infectividade. Outra coisa que foi muito questionada ao longo da pandemia foi a transmissão dos assintomáticos. A gente sabe que a pessoa que vai apresentar sintoma, que vai ser diagnosticada porque ela iniciou os sintomas, 2 dias antes ela não tinha sintomas, ela era assintomática, mas ela já pode estar transmitindo a doença. Então, por isso, houve tanto questionamento sobre os assintomáticos transmissores. Então, no período de incubação entre a infecção e o desenvolvimento de sintomas, esse paciente que ainda é assintomático pode transmitir a doença, bem como os pacientes que não apresentaram sintomas respiratórios, ou seja, apresentaram apenas diarreia, perda do olfato, paladar ou dor abdominal. Esses também foram considerados de baixo risco de transmissão, pois eles não têm sintomas respiratórios que potencializem a chance de transmissão através de tosse, espirros e manipulação das vias aéreas. Outro questionamento muito grande durante a pandemia foi a transmissão em ambientes ao ar livre, em que antes a gente acreditava que não havia nenhum risco de contaminação e depois, ao longo da pandemia, houveram algumas orientações quanto a isso, pois um paciente pode sim se contaminar com muito baixo risco, mas pode se contaminar por um lugar aberto onde uma pessoa passou, espirrou ou tossiu, e essas partículas podem ficar por algum período de tempo viáveis para transmissão no ar. Então é muito importante que a gente siga as maneiras de prevenção, que são higienização das mãos, manter o distanciamento social e o uso da máscara. O conhecimento é fundamental para a gente se proteger da maneira correta, né? Semana que vem tem mais dica para você. É prevenção, é saúde aqui no Viva Mais. E agora vamos esclarecer as dúvidas dos usuários da Unimed Sergipe. Segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que exames para diagnóstico da Covid-19 são cobertos pelo plano de saúde e quais os critérios para a realização? A ANS ela edita rotineiramente normas, incluindo procedimentos no rol de coberturas obrigatórias, né? São as coberturas das quais as operadoras elas se obrigam a cobrir, a ofertar cobertura. No caso da pandemia pelo coronavírus, a gente teve aí 2 normas importantes, que foi a RN 453, que incluiu no rol a pesquisa por RT-PCR, e RN 460, um pouco mais recente, que incluiu a pesquisa de anticorpos IgG ou anticorpos totais. Ambos os procedimentos, os normativos da ANS, eles vieram acompanhados de diretrizes de utilização, a gente conhece como DUTs. Então, no caso do RT-PCR, é importante que o médico assistente faça uma avaliação do paciente e acompanhe aí, siga as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde. Só o médico assistente tem a competência para identificar se trata-se de um caso suspeito ou provável da infecção pelo Covid-19. Então é importante que que o paciente, que o usuário,
ele procure um médico, ele não especule, ele procure um médico para fazer uma avaliação clínica. Ele vai ser questionado sobre os seus sintomas, sobre o seu estado de saúde, sobre o tempo que que a pessoa está apresentando sintomas. Então é importante que se procure um médico. No caso da pesquisa de anticorpos IgG e anticorpos totais, a orientação normativa é a mesma. O médico assistente, ele deve avaliar o paciente. Então, pacientes com síndrome respiratória, síndrome gripal e com síndrome respiratória aguda grave, a partir do 8º dia do início dos sintomas, já estão aptos a realizar a pesquisa por anticorpos IgG ou anticorpos totais. Mas é muito importante que o médico assistente faça essa análise, essa anamnese, até porque a norma ela traz um prazo, né? Então, a partir do 8º dia de apresentação dos sintomas, então às vezes nós leigos, não sabemos identificar sozinhos essa sintomatologia, então é muito importante conversar com o médico. A gente sempre orienta aqui, né? A Unimed tem um núcleo de síndrome gripal que foi criado especificamente para atender essas demandas ligadas a síndromes respiratórias, síndromes gripais. E lá a gente tem um médico, os médicos estão habilitados e treinados e conhecem todos os normativos e diretrizes relacionadas à ANS, ao Ministério da Saúde, e vão poder orientar o paciente, prescrever o que for necessário para a detecção do coronavírus. A gente sabe que a ANS ela tem agido muito firmemente com relação a essas normas, ela quer o consumidor de plano de saúde bem atendido, ela quer que as normas sejam cumpridas, e nós estamos atentos a essas resoluções, e os nossos serviços, os nossos médicos também atentos a essas diretrizes do Ministério da Saúde. Você também pode utilizar outros canais de comunicação da Unimed Sergipe. Dúvidas sobre o coronavírus? Ligue 0800 772 3772. Para demais serviços, você tem a opção do WhatsApp no 79 2107 8700 e do SAC 0800 70 40 111. A seguir, no quadro #Eu venci a Covid-19, a gratidão de quem está recuperado. E mais, sabe aquele ovo com pão nosso de cada dia? Você vai aprender a fazer de um jeito sofisticado e muito saboroso. É o ovo cocote. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e agora vamos exibir o depoimento de quem se recuperou do novo coronavírus, contou com o apoio da Unimed Sergipe e é grato por isso. Olá, eu sou o Thiago, eu fui acometido pelo coronavírus no final de maio, fiquei de quarentena em casa, isolamento social até meados no meio de junho, né, por volta do dia 15. Depois do dia 15 de junho, voltei ao trabalho, trabalhei mais 15 dias tranquilamente. Por volta do dia 1º ao dia 2 de julho, mais ou menos, se eu não me engano, voltei a ter febre, voltei a ter tosse, voltei a ter outros sinais respiratórios característicos de pneumonia. Voltei ao hospital, fui atendido pela equipe novamente, e aí fizeram gasometria, fizeram diversos exames em mim, fizeram uma tomografia de tórax e foi observado um acometimento pulmonar um pouco maior. E aí, por causa desse acometimento pulmonar, precisei ficar internado para tomar antibióticos, para que houvesse melhora, né?
não precisei para ventilação mecânica, mas precisei ficar em observação um pouco mais de perto, mais monitorado. Então me colocaram na UTI para tomar os demais antibióticos, todos que eram necessários, e logo saí da UTI, saí bem de lá. O que é que eu observo de tudo isso? A conclusão que eu chego de tudo isso? Todos os profissionais muito bem treinados para nos atender, todo mundo totalmente muito bem paramentados, a equipe de fisioterapia sempre de pronto para fazer VNI na gente, para fazer todos os exercícios respiratórios, a equipe de enfermagem também, sempre que solicitada, estava lá pronta para nos atender, equipe médica muito solícita, a doutora Ana Paula, a doutora Karina, a equipe da CCH do hospital, que fez todos os protocolos lá muito bem organizados, né? Só tenho a agradecer. Notícia boa e muito bem-vinda! Vamos juntos vencer a Covid-19. E agora vamos à receita da semana. Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês um prato que eu uso bastante aqui no meu dia a dia, ou no café da manhã, ou no almoço, no jantar. Vou ensinar para vocês aqui no Culinária Saudável. Anote os ingredientes. 2 colheres de frango desfiado, temperado a gosto. Mix de verduras a gosto. 5 tomates cereja. 2 colheres de sopa de nata sem lactose. E 2 ovos. O ovo cocote, como eu já tinha falado, vocês podem fazer pela manhã, no almoço, no jantar. E eu acho muito prático porque você pode usar qualquer coisa que tenha na sua geladeira. É a sobra da salada, a sobra da verdura. O que você tiver lá, você coloca aqui no potinho, coloca no micro-ondas e vai ficar muito bom. Vamos lá. Eu vou utilizar esse mix de verduras. Aqui no caso tem cenoura, chuchu e um brócolis que eu já tinha pronto aí na geladeira. Vou utilizar também o frango desfiado, aquele franguinho que a gente sempre deixa na geladeira para esses momentos. Eu já deixo o meu frango temperado, aí é muito a gosto. Tomate cereja, eu vou usar aqui 5 unidades, mas como eu falei, vocês podem variar, usem a criatividade. O que vocês tiverem em casa, vocês podem colocar aqui. Aqui em casa a gente não perde nada. Agora, os ovos, eu vou botar 2, vou utilizar 2. Essa receita eu vou fazer no micro-ondas, mas você pode fazer também no forno, é só colocar em banho-maria. E aí demora um pouco mais, em torno de 20 minutos no forno. No micro-ondas são 3 minutinhos. Eu vou usar hoje nata sem lactose, mas você pode utilizar creme de leite, aí fica também a gosto. 2 colheres. Você pode colocar queijo também, se couber na sua dieta, se for bem boa para sua alimentação, pode colocar. E agora eu vou temperar com sal. Eu tenho um mix aqui de pimentas e gengibre também, que eu gosto bastante. Uma dica para quem vai fazer no micro-ondas é dar uma furadinha na gema. Se for fazer no forno, não precisa, mas no micro-ondas você fura a gema para ele não estourar lá dentro. Pronto, agora vai para o micro-ondas em torno de 2 a 3 minutos, depende da potência do seu micro-ondas. E também se você gosta da geminha mais mole ou da gema mais dura, aí vai muito a gosto. Aqui nosso ovo cocote está pronto. Obrigada pela oportunidade, espero que vocês gostem. É uma refeição prática, saudável. Você pode fazer para você e para toda a sua família. Tenho certeza que eles vão gostar. Viu só? Ovo desse jeito, além de gostoso, é fino e super saudável. Aprovadíssimo! E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedsE.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista, dicas práticas para evitar o novo coronavírus, receitinha saudável e muito mais. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo, às 10 horas da manhã,
aqui na sua TV Atalaia.